paz de Deus com todos. 55. Esse hino eu acho a melodia dele muito bonita, muito musical. Todos são, né? Mas tem uns que tem uns detalhes a mais. Então hoje eu vou testar. Vou testar. Mostrar. Quero testar. Ih, não veio. Testar um posicionamento diferente da minha câmera, tá? Daí depois me digam aí nos comentários se ficou muito ruim, vocês me falam. Se der pra ficar assim, eu vou ficar assim por um tempo. Assim, ficar em cima da partitura, em vez de ficar muito do ladinho, tá? Se ficar ruim, do outro jeito ficar melhor, com o hino mais com mais linhas, né? É que aqui embaixo, pelo menos, acho que a partitura fica um pouco maior. E eu também fico consideravelmente maior. Mas daí vocês me digam aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá, no hino 55 tem alguns detalhezinhos que a gente tem que estar atento, né? Para não sair do costume, ficar de olho aqui em cima, o Mzinho, tá indicando pra gente, tá sugerindo pra gente ficar mais na região do meio do arco. E realmente ele vai funcionar melhor, como é um hino 6x8, bastante colcheias, então não precisa gastar muito arco, né? Temos em algumas localidades, algumas regiões, um problema que a Irmandade, todos os hinos, elas prolongam as sílabas, fica muito longo, daí a gente tem dificuldade na hora de tocar nos cultos, principalmente, por conta desse detalhe que a Irmandade vai amarrando um pouquinho por conta do canto, né? Mas isso é um trabalho que daí os encarregados vão se ajustando no decorrer dos ensaios, né? Mas para a gente ficar pensando, vamos pensar mais na técnica, na prática mesmo do instrumento. Vai ser melhor, um arco relativamente mais compacto. A gente só tem que cuidar para não deixar esse compacto exagerado. Não pode ficar muito curto. Tem que ter o bom senso, tem que achar um compacto que faça sentido por conta da articulação das notas. E que ao mesmo tempo tenha uma qualidade de som boa, tenha um certo refinamento, né? Repare que aqui eu não preciso gastar todo o arco, é só administrar a velocidade do arco. Nas aulas que eu estou falando sobre alguns exercícios de arco, eu não me lembro, confesso que eu não lembro. Eu comentei lá, quem não assistiu, segue lá nas aulas, tá? Eu vou começar a deixar nos comentários não, na descrição, o link. Como tem uma playlist dos hinos, não sei se vocês sabem, tem uma playlist que é só das aulas dos hinos. Tem uma outra playlist que é dos hinos que eu vou tocando e vou gravando. Tem uma outra playlist que é dos primeiros passos no violino que eu comecei a fazer. Tem uma outra playlist que é dessas aulas mais práticas, né? Técnicas de violino, exercício de arco, mão esquerda, escalas. Deixa eu ver. Esse vídeo vai estar saindo, é para estar saindo na segunda. O vídeo de escalas é para estar saindo talvez na terça, tá? Então se você está assistindo hoje na segunda, amanhã na terça vai sair um vídeo de escala eu mostrando como que eu costumo trabalhar com os meus alunos e alguns pontos, né? Mas enfim, então nos vídeos de exercícios de arco, que eu não me lembro se eu falei isso que eu vou falar agora, a gente tem 3 unidades de medida que a gente usa com o nosso arco, né? Pode ser, eu chamo de unidades de medida, tem gente que fala 3 elementos, enfim. Mas são essas 3 coisas que eu vou falar, vocês vão entender. Existe unidades de medida, peso, unidades de medida, tamanho, distância, né? Tanto faz, centímetro, metros, quilômetros, que é a distância, o tamanho. E unidade de medida, velocidade, tá? Então a gente usa essas 3, peso, quantidade, né, que é o tamanho, e velocidade. Então nessas notas longas a gente administra uma quantidade de arco resumida, vamos dizer assim, com uma velocidade tranquila nas notas longas.
eu vou usar menos arco se eu usar menos velocidade. Não vou conseguir usar menos arco. Quer dizer, eu até consigo usar menos arco usando mais velocidade, só que daí eu mato o som no meio, né? Eu quis fazer só até aqui, só usar essa quantidade de arco, mas o arco não equilibrei a velocidade, daí não vai dar certo. Então lá naqueles exercícios, de uma forma meio que sutil, a gente já vai trabalhando um pouco desse controle de velocidade, quantidade. O peso em si, né, que tem a ver com a pressão, ele tá meio camuflado ali, mas está sendo trabalhado também, desde que eu não deixe o meu som esmagar e nem falhar. Certo? A gente tem que achar um equilíbrio. E se eu não chegando até na ponta, na hora de eu repor o meu arco, eu consigo reposicionar ele já próximo do meio novamente. Não é só na primeira linha que é para fazer no meio. É o hino inteiro, ó. É a mesma frase. Sol, lá, sol, dó. Mesma coisa. Sol, lá, sol, dó, mi, ré. É a mesma melodia. Então, não faz sentido eu mudar a região do arco. Por isso que eu economizo aqui. E sem falar que finalização de frase, né? A gente pode terminar com um decrescendo. Terminar a frase bonitinho. Já estou bem próximo do meio. Isso vai acontecer no hino inteiro, tá? Para quem estiver fazendo o contralto, tá? Toda vez que aparecer notas com acidentes, né? Por exemplo, o hino está em Dó maior. Um acidente aqui na armadura de... Mas tem alguns acidentes no meio, um Ré sustenido. Na frente vai ter um Sol sustenido, olha lá no coro. C e no coro. E o contralto, né? Vai ter um Sol sustenido. Essas notas, acidentes que aparecem no meio do caminho, elas são importantes. Elas dão um direcionamento para a viola também, no tenor ali. Também. Notas, elas são importantes, elas dão um direcionamento. Ela é importante, então a gente tem que tocar com coragem. Afinado, de preferência. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não vou conseguir fazer agora. Essa passagem não. Do tenor, do contralto é mais fácil. Mas olha como que ela é importante. Ela sozinha, ela é estranha de uma certa forma. Mas na sequência... ela é importante. Lá no coro é mais fácil tecnicamente. Eu acho que dá para perceber melhor a transição dela. Ela está direcionando a mudança de uma harmonia ali. Então são importantes. Sempre que eu tiver, até eventualmente aparecendo no soprano, uma nota isolada, que ou ela é um semitom para frente ou um semitom para trás, essas notas são importantes, tá? Não vou tocar muito mais fortes, mas a gente tem que deixar elas aparecerem. É mais nesse sentido. Seguindo daí aqui no coro já, da dinâmica, né? Só voltando aqui um pouquinho. E, ó, no terceiro pentagrama aqui, vamos nos atentar a um detalhe que vai nos auxiliar na dinâmica. Aqui, pentagrama, olha o que o texto, né, do hino fala na primeira estrofe. O mestre estava dormindo. Foi despertado então. Se o mestre estava dormindo, a gente não pode acordar ele de uma maneira muito brusca, agressiva. Tem que acordar ele com calma. E tanto é que a própria melodia condiz com isso. Por exemplo, tem um compasso inteiro com o Mi. Faz sentido tocar assim?
Faz sentido. Tava dormindo. Isso, uma vez que são notas iguais, a gente não toca forte, a gente toca mais tranquilo. E cresce gradativamente. De volta. Por quê? Agora pensando nas notas, né? O contralto tá mudando a harmonia junto com o tenor e o baixo. É essas vozes que são mais importantes. Depois vai. Então a gente tem que deixar essas vozes caminharem, né? E uma vez que o próprio texto do hino já fala que o mestre estava dormindo, do mesmo jeito que ninguém gosta de ser acordado no susto, com certeza ele também não iria gostar. Mas claro que daí é outra questão, mas só para entender que a gente ficar atento às letras dos hinos, isso nos ajuda bastante na interpretação na hora de tocar. Isso vai se repetir, essa mesma ideia de notas iguais, sem acentuar ela, sem crescer, fica tudo num plano mais controlado. No coro acontece também, muitas notas repetidas. Porém, de cada pentagrama e finais de frase, é bem intuitivo o degrauzinho que a gente vai subindo gradativo em relação à dinâmica, que vai subindo a dinâmica. Ficar atentos nesses arcos que eu esqueci de falar, mas já quando apareceu em vários hinos. Não deixar embolar. Parece ligadura, mas não é. Deixar isso acontecer, tá? Aí tem aqui já o sol sustenido que eu já havia falado, que é importante. E por último, temos, cadê a fermata? Aqui. E por último aqui essa sensação da fermata, tá? Depois da fermata, na verdade. A colcheia que vem depois. É uma colcheia. E é comum a gente acabar prolongando. É comum fazer sol, mi. Não, sol, mi, pam, pam. O andamento não mudou, ele tem que manter o mesmo. Então a gente tem que ficar de olho para não estender demais aqui. Novamente, claro que às vezes nos cultos a Irmandade acaba segurando um pouquinho por causa do canto, etc. E daí a gente se adapta em relação ao culto. Não podemos querer ser o salvador da pátria e todo mundo cantando e tocando igual tá o canto. E eu sozinho querer tocar forte. Às vezes até vou fazer o oitavado forte para mostrar, não, eu tô certo. Daí não funciona. Não tem salvador da pátria, de certa forma, aqui, tá? A gente tem que tocar junto, igual todo mundo, em comunhão. Faz sentido. Nos estudos individuais em casa, aí é diferente. Em um ensaio que tem um encarregado que ele tem esse conhecimento, ou percebeu isso e vai trabalhar isso, é outra história. Mas a gente fica atento nisso aqui para quando tiver a oportunidade, para a gente passar por algum colega, algum irmão, ou para os alunos, e a gente já vai corrigindo tudo isso lá na base. E é isso. Então esse foi o hino 55. Não se esqueçam de se inscrever, deixar nos comentários algumas sugestões, dúvidas. Me falam se esse formato ficou melhor, preferem do outro, eu mais do ladinho novamente, eu estava nos outros vídeos, ou seja, assim vai ficar mais dinâmico de repente, ou dá para enxergar melhor, tá bom? Acho que ainda está tendo na descrição do vídeo também o link daquele questionário para vocês responderem. E qualquer dúvida, vão deixando aí nos comentários pra gente. Quem não me segue ainda lá no Instagram, nas redes sociais, tá aí na descrição também. Nos vemos no próximo hino. Fiquem com Deus e até mais.